Boa noite, gente. Boa noite, Débora. Boa noite, Janete, Jonatas Braga, Tamares Assis, Tamara Assis, ó. Tamara que eu fiz live com ela hoje, gente. Ministério Hope tá na área. Um abraço aí, Jefferson Oliveira. Tudo bem com vocês? Boa noite para todo mundo. Muito obrigado pela sua presença. Hoje vamos ter uma visita muito ilustre, muito especial. Pega esse aviãozinho aí, decola, meu filho, acelera, decola e manda convite para geral aí estarem participando conosco aí dessa super live. Nosso convidado dessa noite é o pastor Arilton Oliveira. E já quero avisar que domingo que vem nós vamos estar com o pastor Odailson Fonseca. E coisa boa, hein, mano? Vamos lá, vamos convidando aí a galera para vir participar. Dá tempo, olha, eu vou te dar 2 minutinhos para você mandar rapidinho uma mensagem por WhatsApp, rapidinho esse avião aqui, ó, que está na sua barra de ferramenta. Você manda o convite para a turma, para poder então a galera está participando junto com a gente aqui. Vamos lá então? Hoje a gente vai bater um papo aí super especial sobre o tempo do fim. Vamos falar sobre o fim do mundo. Esse negócio está tirando a paz de muita gente, está deixando muita gente perturbada, todo mundo preocupadinho. Para que isso, galera? Vamos bater um papo saudável hoje, top das galáxias, com um convidado especial. Vamos esperar ele chegar por aqui, o pastor Arilton Oliveira. Já mandei o recadinho para ele, dizendo que já estava na área, esperando ele aparecer por aqui. A galera está chegando aos poucos, convida a galera, vem todo mundo para cá. Vai ser bênção em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. E aí, quero alertar você que na próxima sexta-feira vai começar o webinar. Isso, sexta-feira à noite, sábado à tarde. A União Leste Brasileira, através do site, através do YouTube e do Facebook, Adventistas Bahia Sergipe, vai estar fazendo uma super transmissão do webinar, com a presença do Odailson Fonseca, Camilo na Agulha, pastor Rafael Santos. Eu vou estar também. Um programa super especial desenvolvido pela nossa líder do Ministério da Criança e dos Adolescentes aqui da União Leste. Eu vou dar moral. Para quem não sabe, a líder daqui é a minha esposa, né? Então vou dar uma moral para ela lá, vamos estar juntasso. E vai ser um negócio legal para quem quer utilizar as redes sociais para a pregação do Evangelho, umas dicas super tops, para você ficar super antenado. Não dá para perder, ok? Tá no meu feed, coloquei no feed aqui, publiquei no feed aqui do meu Insta, para a galera ficar esperto aí com o horário e por onde vai ser transmitido. Sábado agora, não sei se tem alguém de Minas Gerais aqui, sábado agora eu começo uma semana de oração para a Associação Mineira Central. Vamos estar em contato aí com a galera de Minas Gerais da AMC, Semana de Oração Jovem para toda a associação. E óbvio, como estaremos aí na internet, rasgado para geral, todo mundo pode assistir. Vai rolar a partir de sábado, 10 da manhã. Aí você vai acessar Adventistas UAI. Adventistas UAI, fica esperto. O Paulo Creto, ele está na área aí. Para quem não conhece, é a Rádio Adivai, lá na Supernet aqui, a Rádio Adivai, para você assistir. Pastor Arilton já está na área e é com ele que nós vamos falar aqui em nome de Jesus. Deixa ele chegar, vai chegar chegando, irmão. Vai chegar chegando. Tamo junto. Então, sábado que vem começa a nossa semana de oração aí em Belo Horizonte, em Minas Gerais, para todo mundo. Fala, bonitão! Aí sabe ser bonito, menino. E aí, pastorzão, você tá bem, Du? Agora eu tô ótimo, mano. Agora eu tô top. Eu já tava querendo dormir às 8, já tava querendo capotar, o motor já tava batendo. Fui lá, tomei um banho, dei uma agitada. Falei assim, vou lá, porque eu não posso perder. Não posso perder, meu irmão. Alegria demais tê-lo aqui com a gente, aqui, pastorzão. Legal, pastor. Tudo bem contigo aí? Tudo bem, graças a Deus. Estou em casa. O molecada tá acordado ainda, mas tá tudo bem. Show de bola. E como é que tá aí o nosso super programa aí, a repercussão? Estava acompanhando o testemunho aí. Claro que já tem um tempinho, né?
da menina que quase foi expulsa de casa por causa da Bíblia fácil e tal. Rapaz, pressão, hein, mano? Muitas bênçãos colhidas aí pela Foi. repercussão que o programa traz, né, pastor? Sim, muitas histórias lindas, né? A gente até está pensando em fazer daqui mais uns 2 anos, né? Quando o programa fizer 10 anos, reunir aí todo o quer dizer, reunir alguns dos convidados que passaram pelo programa, principalmente esses que têm essas histórias mais marcantes, e fazer um programa de celebração de 10 anos do programa. Show de bola. Galera, quem está chegando por aqui agora e porventura está fora da casinha, que ainda não segue o pastor Arilton da Rede Novo Tempo, pelo amor de Deus, não perca o juízo. Coloca isso aí é sinal de preparação para o tempo do fim, ok? Isso é sinal de que está viajando. Segue o homem aí no Instagram, aí na rede social, porque tem muita coisa para oferecer. Pastor, eu estava olhando hoje o seu Instagram, cheio de vídeos, tem uma série lá do Sermão do Monte. É muito legal, né? Você ter uma rede social onde o pessoal tem acesso 24 horas ao conteúdo bíblico. Como é que você está tendo, como é que você está achando aí dessa experiência na internet, ainda mais predominante agora com essa pandemia? O que você está achando? Nós tivemos assim um aumento muito grande da demanda de interesse por conteúdos, né, virtuais, né, por causa dessa pandemia. A gente já estava num programa de fazer diariamente um videozinho, né, com um texto da Bíblia, de 3 a 4 minutinhos. Então, a gente está aproveitando para postar isso no Instagram. As lives não param, né? Todo dia a gente faz aí pelo menos uma live. Tem dia que faz 2, 3. E a gente está aproveitando esse momento para falar da Bíblia, né? Dos valores do reino e da necessidade que todos nós temos de um preparo para esse evento que a gente aguarda, que é a volta de Jesus, né? Show de bola. Muito feliz pela sua presença. Nosso bate-papo hoje vai ser por conta aí do tempo do fim, né? Muitas perguntas já chegaram por aqui para fazer com o pastor Arilton e tal. Falei, hoje é o dia de resolver todas as soluções, todos os problemas, sanar todas as dúvidas. E o senhor tem aí algum incentivo aí para antes da gente fazer a oração? Quer dar algum anúncio de alguma coisa especial que vai ser transmitida, que você está envolvido, para a galera participar, para a galera tá engajada também? Faz uma propaganda aí de alguma coisa legal que está vindo por aí. Sim, nós vamos ter mais uma semana muito especial no mês de julho agora, né? Que vai ser transmitida pelas nossas redes sociais com o pastor Gilson Brito. A gente teve uma primeira com o pastor Luiz Gonçalves na Semana Santa, foi muito legal. Depois veio o pastor Rodrigo Silva com evidências do tempo do fim. E agora, na última semana de julho, vem o pastor aí, Gilson Brito, com a outra semana especial. Então, estejam atentos a isso aí. Na sexta-feira que vem, vamos ter uma live do programa Entre Família, que a gente está buscando fazer várias lives com os programas da TV, outra coisa muito legal. Tivemos uma live na sexta-feira passada do programa Bíblia Fácil, falando sobre as 7 pragas, né? Vamos ter uma daqui mais uns 15 dias também. Então, são as novidades que chegam por aí. E a outra que mais atual é que a gente acabou de gravar semana passada o Bíblia Fácil com convidados virtuais. Como a gente não está podendo receber os 10 convidados, a gente fez pelo Zoom. Aí cerca de 200 pessoas participaram com a gente, porque em cada programa a gente recebia novos convidados. Foi muito legal, né? No mês de setembro agora a gente vai começar a vincular essa temporada. Tivemos alunos aí da Itália, da França, da Polônia, dos Estados Unidos, do Japão. Foi muito legal ter esse povo ao mesmo tempo conectado com a gente nas gravações. E isso agora vai ser exibido aí no mês de setembro, quando começa essa nova temporada. Show de bola. Pastorzão, vamos começar o nosso bate-papo aí com o assunto direcionado, né? Vamos começar fazendo a oração. Eu vou fazer essa primeira oração, aí no final você faz aquela oração para todo mundo aí. Já está com o nome escrito no livro da vida e confirmado hoje em nome de Jesus. E o seguinte, Amém. Você vai terminar naquela perspectiva, né? O que o indivíduo tem que fazer para estar pronto, preparado, que atitude tem que tomar. A gente vai terminar nessa perspectiva aí. E aí você vai selar com a oração aí para colocar nossa vida nas mãos do Papai do Céu. Vamos orar então? Muito obrigado, Deus eterno, pela vida e pelo ministério do pastor Arilton. Louvado seja o teu nome, porque tu tens o utilizado de um modo assim muito intenso, muito poderoso. E como veículo de comunicação da sua palavra, tem feito com que muitos corações se rendam aos teus pés.
Louvado seja o teu nome pelo chamado, pelo ministério e pela confirmação do mesmo a cada dia. Obrigado pela minha vida também. E porque nessas intempéries da vida a gente consegue agora, neste momento, se encontrar para falar daquilo que nós mais amamos, que é o Senhor, a sua palavra e o ministério que o Senhor nos confiou. O Senhor também nos deu a alegria de termos muitas ovelhas aqui conectados conosco nesta noite. Pessoas que já entraram, outras que vão entrar daqui a pouquinho, porque a tendência é o número ascendente constantemente. E que possamos, a partir de agora, de um modo muito claro, muito intenso, poderoso, através do Teu Espírito, escutarmos Tua voz, que vai ser proferida através desses assuntos aqui que serão levantados. Nas Tuas mãos colocamos a nossa vida, nossos lábios, para que sejam apenas manifestação da Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Valeu, amigão. Obrigado mais uma vez aí. Pois é, o assunto Prazer meu, Du, tá aqui, viu? O assunto que a galera mais fala agora é tempo do fim, né? Até as próprias redes sociais aí dos principais jornais, o UOL, Terra e tal, logo quando começou a pandemia, até eles, cara, falando o tempo todo, o apocalipse, o fim do mundo e tal. E eu tava lendo um artigo da Super de abril, eles colocaram assim uma lista de 13 ou 14 coisas que provavelmente causariam o fim do mundo, e fizeram um monte de coisa. Mas, pastor, primeira pergunta aqui é o seguinte, estamos no tempo do fim? Por que estamos no tempo do fim? Por que isso é o tempo do fim? Enfim, vamos começar aí por essa pergunta basicona para a gente crescer na nossa conversa. E é claro, quem quiser mandar uma pergunta aqui interessante, pega essa interrogação aqui, digita e vamos bater um papo super construtivo. Legal. Pastor Eduardo e queridos amigos que estão aí conectados com a gente, essa expressão tempo do fim, ela alude a um momento histórico, profético, em que nós teríamos um desencadeamento dos últimos eventos que nós chamamos de escatom, né? O grande escatom ou escatologia. Há duas profecias na Bíblia que nos ajudam a situar a chegada do tempo do fim. Inclusive, nós temos na Bíblia o próprio livro de Daniel, que foi um livro selado e ele só poderia ser aberto no tempo do fim. Então, nós temos duas expressões que são interessantes. Últimos dias e tempo do fim. Os últimos dias são inaugurados com a vinda de Cristo. A sua primeira vinda, o seu ministério. Aí se inaugurou os últimos dias, ou se inauguraram os últimos dias. Agora, tempo do fim é uma expressão usada para um último momento escatológico da história da igreja e da humanidade. E as duas profecias que apontam para esse momento, justamente a profecia das 2.300 tardes e manhãs, de Daniel 8,14, e a expressão, a profecia da supremacia papal, de 1.260 anos, de acordo com Apocalipse, capítulo 13, verso 4, 5. Então, esses dois períodos apontam para um momento especial da história. Se nós pegarmos o cálculo das 2.300 tardes e manhãs, que teve seu início lá em 457, nós vamos estender até 1844. Se você pegar os 1.260 anos de supremacia papal, você parte de 508, exato, 508 e vai até 1798. Então, 1798 e 1844 são as duas datas que assinalam a chegada do tempo do fim. A partir desse momento, nós temos, então, o cumprimento de alguns eventos que antecedem a volta de Jesus. Em outras palavras, a própria Bíblia, ela colocou uma data em que Jesus não voltaria antes dela, que seria a chegada do tempo do fim. Então, por causa dessas profecias, Jesus não voltaria antes de 1844. Agora, após essa data, nós podemos esperar a volta dele. E ele já poderia ter voltado. E não voltou por causa da fraqueza de nossa fé, porque a igreja não cumpriu a expectativa, não fez sua parte, mas isso já está tudo no plano de Deus e vai acontecer. Então, quando falamos em tempo do fim, nós falamos especificamente em duas datas, 1798 e 1844. São muitos os eventos aí que estão inseridos nesse período do tempo do fim.
E essa distinção que você colocou, últimos dias e tempos do fim, é muito legal para a compreensão, de fato, desse momento que a gente está vivendo, né? Porque é uma confusão danada entre últimos dias e tempo do fim, e de fato colocar essa separação aí é muito legal. Você falou aqui sobre o cumprimento da missão que pertence à igreja, que há uma parte que nos cabe, ficou subentendido, e que de repente a gente está vacilando. Mas diante dos desafios para a pregação do Evangelho, o que a gente pode esperar do envolvimento para a igreja? A internet está recebendo aí um papel preponderante em tudo isso. O que a igreja pode fazer a mais? Como é que a coisa funciona? Estou precisando de um evento sobrenatural. O que está acontecendo? E se a igreja não cumprir a missão dela, vai ficar Jesus sem voltar? Como é que funciona essa dinâmica? Deus está com mais vontade de voltar, Jesus está com mais vontade de voltar a essa terra do que a própria igreja em recebê-lo? Como é que isso está funcionando? Eu imagino que sim, né? Porque o grande plano da salvação, ele chega ao seu clímax na volta de Cristo, quando o homem, então, é redimido completamente, quando Cristo reunirá todos os salvos e a vida eterna para eles vai começar. Agora, sem a possibilidade do mal se levantar novamente. Então, eu imagino que Deus esteja almejando muito esse dia, esse tempo. E Deus não tem atrasos no seu calendário, ainda que a gente use algumas expressões que a gente chama de antropoformismo, né? São formas humanas de tentar descrever algo divino. É claro que Deus tem um calendário e Deus tem um dia marcado em que ele vai voltar à Terra. Agora, nesse dia que Deus marcou, ele já levou em consideração vários fatores, como a letargia da igreja, o fato da sétima igreja ser Laodiceia, ser uma igreja morna, o fato das pessoas serem reticentes em tomar uma decisão, o fato da maldade chegar ao seu clímax. Então, tudo foi levado em conta. Mas Deus quis, na sua onisciência, de acordo com Mateus 24:14, que eu quero ler, e será pregado este evangelho do reino para todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Esse verso está muito bem traduzido do grego, porque lá tem essa expressão então. É uma condição. O evangelho vai ser pregado e então o fim virá. Ou seja, o fim não vem antes que o evangelho atinja o mundo inteiro. Agora, como que Deus vai evangelizar o mundo para que ele possa voltar? Aí nós entramos, quem sabe, num primeiro evento que está situado dentro do tempo do fim. E agora a nossa atenção, ela se volta para Apocalipse, capítulo 18, e no verso 1. Então, Apocalipse, capítulo 18, verso 1, diz assim: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Esse anjo que tinha grande autoridade, cuja terra ilumina com a sua glória, é um símbolo profético da obra do Espírito Santo, que nós chamamos de chuva serôdia. Então, pastor Eduardo, queridos amigos que estão com a gente acompanhando, qual é o próximo evento que nós vamos ter na cadeia profética? É claro que teremos eventos simultâneos, mas um desses que será simultâneo será a chuva serôdia. Isso foi prometido lá, através do profeta Joel, no capítulo 2, e através do Joel 2, 23, depois 28 a 30, o profeta Joel diz claramente que nos últimos dias Deus derramaria o seu espírito, e seria em forma de chuva temporã e chuva serôdia. O início da igreja cristã e o fim dela, o fim da história desse mundo, formam um grande arco. Queria, pastor Dudu, que você pensasse num grande arco. E então esse arco se inicia com a obra do Espírito Santo e ele termina com a obra do Espírito Santo. Ele começa com a chuva temporã e ele termina com a chuva serôdia. Então, lá em Atos 2, quando a gente lê Atos 2, aquela descida do Espírito Santo sobre os discípulos, o evangelho, aquelas 14 nações que ali estavam em Jerusalém, 3.000 batizados num só dia, depois os milagres de cura, expulsão de demônios, ressurreições, tudo isso
foi movido pelo poder da chuva temporã. E esta linguagem, chuva serôdia e chuva temporã, elas são extraídas da vida agrícola da Palestina. Então, lá na Palestina, caía a chuva temporã, que era o momento do grão ser lançado ao solo. Eles tinham tanta certeza dessa chuva que muitas vezes eles lançavam a semente na terra seca, sabendo que a chuva viria. E aí, quando vinha a chuva, ela fortificava e dava condições à semente de morrer e germinar. Aí a semente germinava. Isso acontecia no segundo semestre. No primeiro semestre do outro ano, nós tínhamos a chuva serôdia. Ela caía no momento em que o grão estava prestes a maturar. Então, a chuva vinha, o grão ganhava uma força a mais para maturação e em seguida vinha a colheita. Então, se aproveitando dessa linguagem tão comum à Palestina, o profeta Joel, o profeta Oséias e outros vão usar esta linguagem da chuva temporã e chuva serôdia. Então, a temporã caiu em Atos 2, a semente do evangelho foi lançada, começou o grande movimento religioso, a Igreja de Cristo, e agora, em nossos dias, nós aguardamos a chuva serôdia. E quando ela chegar, ela vem para amadurecer o grão. O que é esse amadurecer do grão? É justamente o caráter dos filhos de Deus sendo moldados e preparados para a transladação. É por isso que em Apocalipse 14 você tem as 3 mensagens angélicas, que é o conteúdo da pregação. E quando nós pregamos essa última mensagem, os 3 anjos, o que vem em seguida? Vem a colheita. Então, em Apocalipse 14, versículo 13, 14, 15, ali você tem a colheita. Jesus vem sobre uma nuvem com uma foice e dá-se a ordem para que ele ceife a terra. O que é isso? É a colheita da obra da chuva serôdia. Então, a grande expectativa nossa e a única possibilidade que nós temos de concluir a pregação do Evangelho é através da chuva serôdia. Então, pastor Eduardo, a gente pode afirmar sem medo de errar, a única esperança nossa para a conclusão do Evangelho repousa na chuva serôdia. E quando esta vier, nós faremos sinais muito maiores do que aqueles que foram feitos pelos discípulos no Pentecostes. Pastorzão, top demais. Agora, diante dessa perspectiva, vai borbulhando assim os pensamentos no cérebro, né? E assim, eu não sei se eu consigo fazer 3 perguntas em uma. Se não der, eu vou dividir em prestação. Mas a gente sabe que, acerca do Espírito Santo, o diabo ele sempre trabalha com um sistema de contrafação, de falsificação. Então, a gente tem a chuva serôdia em perspectiva e a gente tem o inimigo já trabalhando com uma falsa chuva serôdia. Se é que é possível dizer isso. Seria essa busca frenética pelo Espírito Santo que ocorre neste momento no pentecostalismo, algum tipo é tipo assim, quando você recebe a chuva serôdia, aí o pessoal vai falar assim, nossa, agora que vocês estão recebendo, vocês estão atrasados, mano. Há muito tempo a gente já recebe, a gente já fala até em outras línguas. Ou seja, essa chuva serôdia, ela de alguma forma está sendo sucateada por uma falsa chuva serôdia no mundo como um todo. E ainda na perspectiva do Espírito Santo, aquecendo os nossos corações e levando-nos à plenitude do Evangelho, como é que a gente trabalha o coração do indivíduo conformado que diz assim, não, cara, eu estou em Laodiceia, a igreja é morna mesmo, a gente é assim. Como é que se distingue o período da pessoa? Todos são obrigados a serem mornos? Ou como é que funciona essa dinâmica? Só para ficar claro na cabeça de algumas pessoas. E já que estamos falando sobre a chuva serôdia, a preparação da igreja no período de Laodiceia, aí, já que o diabo trabalha com tanta contrafação, como inclusive o Espírito Santo que eu acabei de citar, tem muita religião esperando aí o retorno de alguém, né? Os muçulmanos esperam Maomé voltar, né? Espera o seu líder voltar. O pessoal do Buda espera a reencarnação do Buda. Tem uma galera esperando Krishna, tem uma galera esperando Maitreya.
Então parece-me que cada religião está esperando aí o seu fundador, o seu precursor. E seria isso também ainda no contexto do engano, engano da chuva serôdia, engano da volta de Jesus. Como é que a gente começa a encaixar aí essas peças do quebra-cabeça, para ver se a gente consegue ter uma visão geral disso aí? Eu acho que um ponto inicial para essas três perguntas que você fez pode ser Apocalipse, capítulo 12, verso 12. Lá, João, né, o vidente de Patmos, diz claramente: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Com a chegada do tempo do fim, o próprio diabo, que é um estudioso das profecias, ele sabe que ele tem pouco tempo. E dentro do pouco tempo que lhe resta, ele vai fazer de tudo para enganar as pessoas. Porque o grande objetivo de Satanás, finalmente, é tirar o máximo de pessoas do céu. Ele não tem mais esse privilégio. Ele um dia teve o privilégio de morar na presença de Deus. E porque ele perdeu isso, ele quer que a maior quantidade de pessoas também se perca. Então o diabo trabalha justamente com contrafações, como você falou. E ele estuda as profecias para saber exatamente em que momento atuar. E isso pode ser visto claramente na primeira vinda de Jesus. A Bíblia, por séculos, ela profetizou a vinda do Messias. Falou que ele nasceria de uma virgem, falou que ele nasceria em Belém da Judéia, tu Belém Efrata, né? Falou que ele nasceria num momento muito especial da nação de Israel. Ou seja, existiam várias profecias messiânicas. O que fez o diabo? Ele levou a nação judaica, que era detentora dos oráculos sagrados, a enxergar a profecia de uma outra forma. E ao invés de esperar um Messias sofredor, como descrevia o Salmo 22, Isaías 53 e outros mais, o diabo levou uma ênfase na primeira vinda de Cristo, a ênfase da segunda. Então ele trouxe para a primeira vinda de Cristo a ênfase da segunda. Ou seja, o momento em que Cristo viria para estabelecer um reino, tirar os romanos do poder, colocar o povo judeu mais uma vez, restaurar o reino de Israel. E por causa de todo esse clima que o diabo criou, desviando o foco da profecia, quando Jesus veio, quantas pessoas estavam prontas para recebê-lo? Mais ou menos umas 20 pessoas. Tinha Maria, tinha José, tinha Simeão, tinha Ana, os pastores em Belém, os reis magos, umas 20 pessoas. E todas as outras estavam confundidas. Ele teve muito sucesso. Quando ele estava para tirar a igreja do deserto, quando Deus estava, depois de toda a supremacia papal, para tirar a sua igreja do deserto, e ela apareceria como uma entidade, como uma instituição em cenário mundial, o diabo fez a mesma coisa. Se você pegar nos primeiros séculos da história da igreja cristã, nós temos apenas a igreja romana, e depois você tem ali uma divisão da igreja romana para a igreja ortodoxa. Isso durou, essa divisão, que foi única, essa fração simples do cristianismo, até o século XVI. Aí quando vem a Reforma Protestante, aí surge mais um movimento, daqui a pouco surge um outro, e nós ficamos por séculos com 10 ramificações. Acontece que, chegado o tempo do fim, a coisa mudou completamente de figura. Hoje nós temos catalogadas, segundo a enciclopédia de Oxford, 34 mil religiões cristãs. O que o diabo está fazendo? Ele está tentando obscurecer aonde está a igreja remanescente. E, na atuação do Espírito Santo, ele vai fazer a mesma coisa. Então, hoje ele deu origem, a gente pode afirmar isso mesmo, ele deu origem a vários segmentos religiosos, cada um interpretando a Bíblia da forma como acha que deve interpretar, e ele, através dessas novas religiões, novas igrejas, ele deturpou completamente a obra do Espírito Santo. Então, o que a gente vê hoje, que é falado da obra do Espírito Santo, o mover do Espírito, o agir do Espírito, são terminologias usadas no mundo pentecostal e neopentecostal que abrogam o terem recebido
o dom sobrenatural. Mas veja, esse dom, na forma de chuva serôdia, ainda não se manifestou. Porque quando ele se manifestar, nós veremos a concretização da pregação do Evangelho. E nas manifestações que a gente viu até hoje, isso não aconteceu. O Evangelho não foi enaltecido na sua forma final, de acordo com Apocalipse 14. A gente tem aí uma polarização, uma tentativa de polarizar a obra do Espírito. Aí nós vamos então para os dons de cura, para os dons do exorcismo e para os dons de línguas. São os três principais viés dos movimentos pentecostais e neopentecostais. E a igreja fica nisso aí a vida inteira. Quando vier a chuva serôdia, ela vem para dar poder ao remanescente para pregar Apocalipse 14. É isso que vai tornar esse movimento distintivo. Além, é claro, de todos os sinais que vão acompanhar esse movimento. Agora, a última pergunta. E aí, Laodiceia? Como é que fica? Veja, nós estamos no período de Laodiceia. Nós somos representados pela igreja de Laodiceia. Mas eu não posso ter o espírito laodiceano. Essa é a grande questão. Eu vivo o período de Laodiceia, mas eu não posso ter o espírito laodiceano. E como que eu fujo desse espírito? Aceitando o tríplice remédio que é oferecido pelo testemunho da testemunha fiel e verdadeira. E nesse tríplice remédio está ali o Espírito Santo, que é o colírio para ungir os nossos olhos, símbolo do Espírito para o tempo presente. Além, é claro, da fé e do amor, que são os outros dois remédios indicados por Jesus à igreja de Laodiceia. Show! Muito bom, pastor. 100%, Deus seja louvado. Agora, concernente a essa questão aí do tempo do fim e os últimos dias que se aproximam, algumas pessoas já começam a se posicionar de um modo mais extremista, mais alarmado, dizendo que algumas atitudes já precisam ser tomadas. E esses dias eu assisti até alguém na internet, me mandaram um link, pastor, é isso aí, como é que funciona? E o pessoal às vezes fica assim meio alarmado, porque já existem pregadores por aí afora aí, dizendo que já é hora de ir para os campos, que já é hora de vender tudo e que já é hora de ir para o interior, conforme a Ellen White orienta, que já estão, enfim. Como é que se posiciona de uma forma séria em função do anúncio profético, do tempo profético, e ao mesmo tempo equilibrada, né? Porque essas coisas todas tendem-nos a empurrar para uma situação assim de desequilíbrio, de extremo, de desespero. E a gente percebe que muitas pessoas assumem alguns sentimentos que a gente sabe que não é o mais adequado. Medo, ansiedade, muita preocupação, né? E um afã muito grande de saber, decreto tal já está saindo, o cara já está com a caneta para assinar, e tem umas revelações do fundo da gaveta do cara, e que não sei o quê. Enfim, qual seria o posicionamento equilibrado do crente em face a todos esses desafios e essa concorrência de ideias quanto ao tempo do fim? O que seria um posicionamento equilibrado da nossa parte em face a tudo isso? Eu acho que a palavra equilíbrio é o que melhor define o cristão, né? O cristão tem que ser equilibrado. Nós não podemos ir nem para um lado do pêndulo e nem para o outro. Temos que buscar o equilíbrio. E para buscar-se esse equilíbrio, nós devemos nos lembrar de duas obras escritas por Ellen G. White. Uma delas é a obra Vida no Campo. E a outra obra é o Evangelismo das Grandes Cidades. Então você tem, de um lado, a necessidade de cada vez mais termos uma vida retirada, voltarmos aos primórdios, no sentido de princípios de saúde, da vida mais natural, do contato com a terra, com a natureza. Esse é um ponto. No outro ponto, nós temos a necessidade do evangelismo, porque essa é uma condição imposta por Jesus para a volta dele, especialmente hoje, nas aglomerações que nós temos nas grandes cidades. Então, nós temos que buscar o equilíbrio entre as duas coisas. E onde que eu acho que está o equilíbrio?
quando Ellen G. White escreveu Vida no Campo, ela não estava falando de que chegaria um momento para que as pessoas fossem para o campo. Ela estava falando a respeito de um estilo de vida. E nós, não importa onde moremos, né? Eu posso morar numa cidade, ter condições de ter contato com a natureza, de ter contato com a terra. Então, eu tenho que buscar essa vida mais natural possível. Se eu tenho condições de ter uma habitação, uma morada, um lugar mais retirado, onde eu possa ter contato diário com a terra, onde o meu ar possa ser mais puro, onde eu possa ter um local para plantar e colher de uma qualidade melhor do que eu posso encontrar por aí, isso já pode ser praticado, nenhum problema. Agora, ela com esta obra não está aconselhando um êxodo das grandes cidades, até porque nós temos uma responsabilidade missionária. Agora, ela foi muito clara em orientar a igreja desse momento em que nós, de fato, deveríamos deixar as grandes cidades. E ela diz claramente que o sinal para isso será o decreto dominical. Então, quando o decreto dominical for assinado, nós teremos nessa assinatura um sinal para deixarmos as grandes cidades e depois as pequenas cidades. O que importa mais nesse momento, pastor, é nós termos a mesma percepção que Deus queria dar à família de Ló. Você conhece a história de Ló e sabe como a mulher dele ficou para trás. Por que a esposa de Ló se perdeu? Porque ela simplesmente... Porque o coração dela estava em Sodoma. Esse é o grande detalhe. O meu coração não pode estar nesse mundo. Então, se chegar o momento de dizer assim, olha, vamos sair das grandes cidades, sair das pequenas cidades, eu não posso ter nada que me impeça. O meu coração não pode estar em nada desse mundo. Então, esse é o detalhe. Então, nós temos que aguardar a orientação do Senhor. Se nós temos condições de uma vida mais natural, de morar num campo, isso é excelente, mas isso não quer dizer que os fatos que a gente está testemunhando hoje já sejam um sinal para um grande êxodo da igreja, uma vez que isso já está previsto, sendo o decreto dominical. Perfeito. Esse posicionamento de equilíbrio, isso aí de fato é fundamental para a vida do crente, né? Equilíbrio é tudo em todo momento. Fica com a razão quem demonstra equilíbrio. Agora, diante desse cenário aí, pastor, seguinte, são muitos os acontecimentos que ainda estão por vir, né? Alguém até comentou aqui, pastor, só falta o decreto de morte. Não, nem o dominical saiu, quanto mais o de morte, né? Então, alguém falou assim, só falta um decreto, mas antes de fazer mais uma pergunta, ou comentarmos a respeito de mais um assunto, olha só que coisa boa. O Matheus França, ele mandou uma mensagem aqui dizendo assim, eu quero ser batizado. Olha só que coisa legal. Já valeu a pena essa live, pastor. Já valeu a pena. Matheus França mandou a mensagem aqui, ó. Meu nome é Matheus França, de Ribeirão Preto. Eu quero ser batizado. É mais perto de você do que de mim, viu? Eu estou na Bahia, né? Você está em São Paulo, Ribeirão Preto. Matheus França quer ser batizado. Manda uma mensagem no direct para a gente, Matheus França, para a gente pegar o seu contato direitinho e bater um papo contigo. Essa live já estava valendo a pena. Agora, depois dessa daí, meu irmão, top demais. Coisa muito boa. Deus seja louvado. Se a gente fosse estabelecer uma lista, e obviamente, pastor, a gente não tem condições de estabelecer sistematicamente. Acabam sendo meio que imprudentes, seria imprudência da nossa parte se nós estabelecêssemos aqui, uma vez que você mesmo já declarou que muitos eventos são simultâneos, se nós estabelecêssemos uma lista. E tem gente que gosta muito de estabelecer essas listas, né? Depois disso, vem isso, que 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 vem isso. Aí vai aparecer a lei de Deus no céu com o sábado, com um negócio especial. Depois as crianças pegam, parará, depois é isso. Aí começam a querer enumerar o número de passos do tempo do fim. Assim, eu acho que a gente tem condições de fazer uma lista de coisas que faltam acontecer, mas não exatamente estabelecer uma sistematização do passo 1, passo 2, passo 3, uma vez que muitos serão simultâneos, né? Dentro da análise que a gente tem aí da exposição do Apocalipse e do Daniel, que coisas precisamos esperar que ocorra daqui para a volta de Jesus?
Vamos tentar fazer assim, não em ordem necessariamente, porque a gente não vai cometer esse pecado, né? Mas assim, coisas que precisam acontecer para Jesus voltar. Você já falou aí da pregação do Evangelho, você já falou do derramamento da chuva serôdia, então já tem 2 pontos na lista. A gente já falou da contrafação de Satanás, ele precisa imitar a volta de Jesus, né? Já foi 3 coisas. Que coisas mais devem acontecer antes de Jesus voltar? E quem nunca ouviu falar de repente sobre essas coisas, que já fica aqui o conselho e o puxão de orelha para estudar, devorar, porque o que nós estamos falando aqui para adventista, pelo menos para o povo adventista, não deveria ser novidade, né? Sim, Mas, claro. enfim, o que falta acontecer dentro desse processo? Eu acho que a gente tem que começar com Apocalipse capítulo 7, né? Porque aqui em Apocalipse capítulo 7, dos versos 1 a 4, você tem uma ordem divina para que os anjos não soltem os ventos. O soltar os ventos aqui significa permitir que o diabo tenha completo domínio sobre a humanidade. E eu queria, nesse momento, fazer uma declaração que, quando eu li, ela não é minha, né? É dos nossos teólogos, ela é muito forte. Nesse tempo do fim agora, todo mundo será possuído por um espírito. Todos serão possuídos por um espírito. Quem não for possuído pelo Espírito Santo será possuído por um espírito maligno. Mas todos serão possuídos por um espírito. Por parte daqueles que servem a Deus, será o Espírito Santo. E aí vem a cena de selamento do capítulo 7 de Apocalipse. Aqui dos versos 1 a 4, você tem um anjo que ordena aos 4 anjos nos 4 cantos da terra que não soltem os ventos até que o povo de Deus haja sido selado. Esse selo de Deus, ele é o sábado. Está claro isso na Bíblia, como Ezequiel 20, 12, Ezequiel 20, 20, Isaías 8, 16 e outros textos mais. Mas, de acordo com Tiago 2,10, não é só o sábado. Porque guardar um mandamento e quebrar outro não leva a nada. Então, é toda a lei. Então, o que é o selamento de Deus? É a conformidade com a lei de Deus. E essa obediência à lei de Deus, ela não pode ser alcançada pelo esforço humano somente. Nós dependemos da ação divina. Então, a nossa grande batalha, como ensinada por Paulo, é lutar para permanecer em Cristo, ao lado dele. E é permanecendo nele que nós recebemos o poder para obedecer. Então, quando nós obedecemos a Cristo, recebemos o selo. O selo do Espírito Santo, ele sempre aconteceu na história. Nós somos selados com o Espírito Santo. Mas o selamento do capítulo 7 de Apocalipse é um selamento escatológico. E ele está em paralelo com o selamento de Apocalipse 13, onde fala lá do selo da besta. Então, veja, aqueles que não receberem o selo de Deus, receberão o selo da besta. Então, você tem aí um evento daqui para frente, o selamento. Todos receberão um selo. Ou receberão o selo de Deus, ou receberão a marca da besta. Quando esses selos estiverem sendo aplicados nesse momento escatológico, é que ocorre a chuva serôdia. Porque a chuva serôdia vem para dar poder ao terceiro anjo até que a mensagem atinja o mundo. Esse atingir o mundo nós chamamos de autoclamor. Então a mensagem ela vai num crescente até que o mundo inteiro ouça a respeito do evangelho eterno, de aceitar o selo de Deus e não o selo da besta. Então você tem o selamento, você tem a chuva serôdia, tem um outro evento que nós não mencionamos aqui ainda. Chamamos de sacudidura. O conceito de sacudidura é também tirada da vida, da agricultura da Palestina. É quando você colocava o grão numa peneira e jogava ele para o alto para que as folhas saíssem e ficasse apenas o grão. O ato de peneirar. Isso é comum hoje ainda, né? O sistema de peneirar usando uma peneira. Então, essa linguagem o profeta usa para dizer
que Deus vai peneirar a casa de Israel. E nesse peneiramento ou sacudidura, que são termos comuns para o mesmo evento, nós sabemos de que a igreja vai ser sacudida e nessa sacudidura sai o infiel. Esse é um detalhe muito especial. Na sacudidura não sai o trigo, sai o joio. O trigo fica. Quem sai é o joio. E haverá o que nós chamamos de sacudidura escatológica. O que é o conceito de sacudidura escatológica ensinada pelos adventistas? Dentro da igreja remanescente, você tem o trigo e o joio. Em Babilônia, você tem o fiel e o infiel. O que é a sacudidura escatológica? O joio vai sair do remanescente para a Babilônia, e esses serão nossos piores inimigos, mas o sincero de Babilônia, atendendo o apelo feito na chuva serôdia, sai dela, povo meu, ele vai vir para o remanescente. Então você vai ter uma transição. Sai o joio para a Babilônia e o fiel de Babilônia vem para o remanescente. É isso que chamamos de sacudidura escatológica. Esse processo, diz Ellen G. White, que é um transe terrível, mas não obstante, ele tem que ter lugar. E pastor Eduardo, com toda certeza, ele já começou. Já começou porque nós nunca testemunhamos tantas decisões como do rapaz que acabou de mandar a mensagem aí, como nós estamos testemunhando. Na Semana Santa, esse ano, que o pastor Luiz Gonçalves conduziu, pelas redes sociais, pela TV Novo Tempo, pela Rádio Novo Tempo, nós tivemos, num espaço de uma semana, mais de 30 mil pedidos de batismo. Amém. Isso é um verdadeiro Pentecostes, jamais testemunhado na história da igreja brasileira. E não sei se na história mundial. Uma semana com tantas decisões. Então, os sinceros de Babilônia, eles estão vindo. E isso é um cumprimento de João 10,16. Porque João 10,16, Jesus falou assim: eu ainda tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco, mas a mim convém conduzi-las. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Eu podia contar, pastor Eduardo, muitas histórias para você de como Deus tem alcançado esses sinceros em Babilônia. Mas eu queria contar apenas uma para você e para os nossos amigos que estão aí conectados com a gente. Numa temporada do Bíblia Fácil, que a gente gravou há algum tempo atrás, você sabe que a gente inscreve os convidados por vídeos, né? Eles mandam vídeos de 2, 3 minutos se apresentando e dizendo por que eles querem participar do programa. Eu sento com a produção, assisto todos esses vídeos e a gente ali elenca 10 convidados para virem participar. Um dos vídeos que chegou para a gente outro dia, um homem fazendeiro lá do Mato Grosso, gravou um vídeo no celular e disse assim, ele gravou o vídeo foi assim: eu não acredito em Deus, eu não acredito na Bíblia, mas se me chamarem para esse programa, eu vou. Isso foi o vídeo. E ele desligou. Quando eu vi esse vídeo, eu falei assim, olha, nós queremos esse homem aqui com a gente. E ele veio. Ele chegou no domingo, nós estávamos lá no Cevisa, né? Aqui em São Paulo, gravando o programa. Ainda gravávamos lá no Cevisa. Ele chegou no domingo, as gravações começaram na segunda. Ele completamente mudo, não fez uma pergunta, não participou em nada. Na terça-feira, a mesma coisa. Mas como a gente se hospedava no mesmo local, eu procurava caminhar com eles, tomar as refeições ao lado deles, tentando cativar em cada momento. E eu tentei me aproximar o máximo que eu pude dele, para motivá-lo, até tentar responder alguma dúvida que ele tinha. Quando foi na terça-feira, algo começou a mudar e você percebeu já uma nova disposição. Na quarta-feira, ele já fez uma pergunta aqui e outra ali, no dia de gravação. Mas quando foi na quinta-feira pela manhã, quando eu me assentei à mesa para o desjejum, ao café da manhã, ele chegou no restaurante e disse assim, pastor, eu posso me sentar do seu lado? Eu disse, pode. E ele se sentou do meu lado e disse assim para mim, pastor, de ontem para cá eu sou um novo homem. Uau! E eu disse,
E por que você é novo homem? É porque de ontem para cá eu creio na existência de Deus. E Uau, aquilo me chocou. Conhecia a história top. dele. Falei assim, mas então você de ontem para cá você passou a crer em Deus? E por que você passou a crer em Deus? O que aconteceu? Ele falou assim, pastor, eu passei a crer em Deus porque ontem ele falou comigo. Uh, mano. Com ele, ele ouviu a voz do Senhor, se apresentando para ele como Deus verdadeiro. E o coração dele foi mudando. E ele, com lágrimas, ali no café da manhã, falou assim, pastor, Deus falou comigo ontem. Eu sou um novo homem. O senhor me batiza? Eu disse, claro que eu batizo. Com muito Glória a Deus. prazer. Então, pastor Eduardo, esse peneiramento, essa sacudidura, ela já começou. E é compromisso do próprio Cristo trazer esses fiéis. E eles estão vindo. E eles vão chegar. Agora, nós estamos falando agora para muitos amigos que não são adventistas e para muitos que também são. E o conselho para você que é adventista é o seguinte: se você não se firmar em Cristo, se você não tornar a sua fé cada dia mais real, você vai perder o seu lugar na igreja. Porque está chegando uma multidão aí. E sabe que Amém. essa multidão que está chegando, ela vem justamente para sentar no lugar do joio que vai sair. Daquelas pessoas que estão dentro da igreja, mas não estão aproveitando ou se apropriando do tríplice remédio que é oferecido ao Laodiceia. Então, isso é para mim, como pastor, uma grande advertência. Que nós não podemos estar cada dia na mesma posição. A gente tem que estar num crescente. A gente tem que estar buscando. Eu não posso ser a mesma pessoa, o mesmo crente de ontem. Eu tenho que estar buscando. É isso que fará toda a diferença nesses dias atuais. Então, falamos então a respeito de chuva serôdia, do alto clamor, do selamento. Isso tudo vai levar a quê? A um tempo de angústia prévia. E este é um outro evento que vai ter lugar antes do evento que a gente chama de fechamento da porta da graça. Porque nesses eventos escatológicos, nós podemos dividir uma classe de eventos antes do fechamento da porta da graça e uma quantidade de eventos antes do fechamento da porta da graça. Isso não é ainda a volta de Jesus. Então você tem o fechamento da porta da graça como um evento importante na escatologia, alguns eventos pós o fechamento e então a volta de Cristo. Então, antes que a porta da graça se feche, haverá esse alto clamor, virá a chuva serúdia, a sacudidura vai separar o trigo do joio, isso tudo vai ser provocado por uma reforma espiritual, e nesse momento vai sair o decreto dominical. E é o decreto dominical que vai gerar um tempo de angústia prévia. Por quê? Porque quem não aceitar a marca da besta, não vai poder comprar e nem vender. E se eu não posso comprar e nem vender, como que eu alimento as pessoas? Como que eu alimento os meus 3 filhos de 2, 4 e 6 anos? Então, isso vai levar a um movimento que nós chamamos um tempo de angústia prévia. E esse tempo vai durar até que o evangelho conclua e se feche a porta da graça. Então, teremos o fechamento da porta da graça. E pós-fechamento, nós temos outros eventos que estão listados. Eu não sei se a gente já entra neles agora, ou se tem uma outra pergunta antes do fechamento da porta da graça. Não, eu não vou ter mais nenhuma pergunta, porque a gente só tem mais 5 minutos. Eu quero avisar para o pessoal que a live vai ser salva, ok? Vai ficar aí à disposição. Quem não segue o Pastor Arilton, siga o Pastor Arilton aí, que ele está com conteúdo muito top no Instagram. Já tem mais de 120 mil seguidores aí, tá bombando. Bênção total. E, pastor, vamos para essa parte das considerações finais. Só uma consideração rapidinha. Quando o senhor falava da chuva, da necessidade de ir para o campo e as orientações de Ellen White, alguém disse que ir para o campo é agora, que quando der o decreto dominical não vai ter tempo de comprar nada no campo. Compra agora e vai depois, velho. Simples assim. Compra agora o teu campo, quando sair o decreto você vai. Porque se a gente imaginar que a gente tem que sair antes do evangelho ser pregado, quem é que vai pregar para o povo das grandes cidades, minha gente? Quem é que vai levar a mensagem a todo mundo em nossa geração se a gente pensar de um modo egoísta
que eu tenho que ir preocupado com o meu bem-estar, sair imediatamente. Quem não aceitou, tá por aí, ó. E quem é que vai fazer o alto clamor? Quem é que vai pregar a última mensagem? Quem é que vai fazer o que precisa ser feito nos eventos finais? Então, o conselho é o seguinte, ele falou assim, não vai dar tempo de comprar o negócio no campo. Bom, eu não vou comprar de qualquer jeito porque eu não tenho dinheiro. Eu não vou comprar mesmo. Mas se a amada está preocupada com o que vai comprar, já compra agora, né? Deixa guardado lá para depois ir para lá. Mas brincadeiras à parte, segue aí, pastor, as considerações finais. Temos 4 minutos, incluindo a oração aí. A live vai ficar salva em nome de Jesus. Desde já, muito obrigado aí pela sua solicitude em atender aí nosso convite. Esses eventos vão levar o evangelho a atingir o mundo inteiro. E quando o último ser humano tiver a chance de escolher se ele quer o selo de Deus ou o selo da besta, se ele aceita a Cristo ou não, então vai se encerrar a obra de Cristo no santuário celestial. De acordo com Daniel 12:1, Miguel vai se levantar. O levantar-se de Miguel em Daniel 12:1 é justamente o fechamento da porta da graça. Apocalipse 15:8 diz que o santuário vai se encher de fumaça e ninguém poderá penetrar no santuário enquanto não cumprirem as 7 pragas. Apocalipse 22:11 diz que quem é justo vai continuar justificando-se ainda e quem é ímpio vai continuar na impiedade. Ou seja, quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Quando Jesus deixa o santuário, 7 anjos recebem 7 taças e elas são derramadas sobre a terra. Essas são as 7 pragas. Elas atingirão apenas ímpios. Parece-nos que na escatologia de Ellen G. White, entre a 4ª e a 5ª praga, acontece o decreto de morte. Especialmente durante a 5ª praga, que vai ter trevas sob o trono da besta. E quando o mundo perceber que mesmo esse poder que tentava usurpar o lugar de Deus não pode deter esses juízos, então eles vão perceber que eles foram enganados. E aí haverá um grande movimento para tentar encontrar um culpado. E o povo remanescente, que recebeu o selo de Deus, vai ser apontado como os culpados de todos os males que o planeta vai estar sofrendo. É nesse contexto que vem o decreto de morte, mas a boa notícia é que esse decreto não mata ninguém, porque uma vez fechada a porta da graça, os santos não mais morrem. Então você tem pós-fechamento da porta da graça, a queda das 7 pragas, concomitante com elas o tempo de angústia de Jacó, enfrentado apenas pelos salvos, virá o decreto de morte, virá a ressurreição especial, de Daniel 12:2, alguns outros eventos descritos por Ellen G. White no Grande Conflito, e finalmente nós teremos então a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém. O mais importante de compreendermos como as coisas caminham é nós fazermos o devido preparo. Tudo está sendo preparado por Deus. E o que precisa ser feito hoje é nós, num sentido de urgência, buscar conhecer esses temas e nos preparar para o mover, para a inteiração do Espírito que diante de nós está. Então, pastor Eduardo, o que nós precisamos hoje fazer é isso. Colocar nas mãos de Cristo, cuide de nós e sermos guardados nesse tempo do fim. Pastor, vamos fazer a oração. O povo aí já bate o print de tela, marca aí o pastor Arilton, marca o PR Dudu também. E a gente vai estar aí comentando com vocês depois no direct. Obrigado, pastor. 1 minuto para a oração. Nosso Deus e bom Pai, muito obrigado por estar com o pastor Eduardo nesse momento, conversando um pouquinho sobre a tua palavra. E por essas centenas de pessoas que aqui estão nos acompanhando. Queremos orar para que o teu bom e santo Espírito esteja ao lado de cada uma delas agora. E que nós possamos nos apropriarmos do tríplice remédio oferecido à Laodiceia e fazermos o devido preparo para te receber em glória e majestade. Cuida de todos nós. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, muito obrigado. Deus continue te abençoando. Estamos colados. E posteriormente, aí sei que sua agenda é muito corrida, mas vamos recorrer à voz Misser novamente, viu? Um abraço, pastorzão. Tamo junto. Valeu, gente. Grande abraço para vocês. Obrigado. A live vai ficar salva. Bate o print de tela aí.